Boa tarde a todos. Oração de Francisco de Assis é o tema da nossa tarde. Quem nunca cantou, né? Quem nunca ouviu, quem nunca orou, quem nunca rogou, com fé, é uma oração linda, sempre proferida no movimento espírita, no meio católico. E é uma oração que nos chama muita atenção pelo seu desenvolvimento dentro da própria prece e de traduzir tudo aquilo que a gente quer colocar para Deus. Só que a primeira notícia que eu tenho é que a oração de Francisco de Assis, infelizmente, não é de Francisco de Assis. Não é escrita, redigida por ele. Essa oração veio ao conhecimento na Europa, mais ou menos no ano de 1913. Isso surgiu com como nós temos as nossas pequenas mensagens, isso surgiu no meio católico na Europa, e surge essa oração no mundo de uma forma muito interessante, porque o mundo estava para entrar em duas grandes guerras. Estava para iniciar-se duas grandes guerras mundiais e surge uma rogativa do céu. A congregação franciscana coloca no site deles, inclusive, que essa oração realmente não é escrita por Francisco, mas que está toda ela impregnada de Francisco. Se a gente for buscar nos seus escritos, nas suas fontes franciscanas, tem uma admoestação escrita por ele, de número 27, onde há caridade e sabedoria, aí não há temor nem ignorância. Onde há paciência e humildade, aí não há ira nem perturbação. Onde há pobreza, com alegria, aí não há cobiça nem avareza. Onde há quietude e meditação, aí não há solicitude nem distração. Onde há temor do Senhor guardando a porta, aí o inimigo não acha jeito de entrar. Onde há misericórdia e discrição, aí não há superficialidade nem endurecimento. E Francisco de Assis, um espírito que passou por esse planeta em torno na era medieval, 1100, e é interessante quando a gente busca no livro Boa Nova, né, porque a gente tem notícias de que Francisco de Assis foi João Evangelista, né, que vivenciou lá com Cristo, que escreveu um dos evangelhos. E no último capítulo do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, mostra a vivência desse espírito, João Evangelista, com com Maria de Nazaré. E essa vivência dos dois, né, quando Jesus apresenta, né, um ao outro, né, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, e dessa forma inicia-se um novo milênio, que é esse amor de Cristo na família universal. E como a mãe e filho iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Ou seja, se Jesus já veio abrir uma nova era, que era essa que João Evangelista e Maria iriam iniciar? Ou seja, já estava iniciando o franciscanismo, que viria 1 milênio depois. 1000 anos depois surgiria ali Francisco de Assis peregrinando pela Itália e trazendo tantos ensinos para nós. E essa oração, que a gente pode, como a gente está no movimento espírita, a gente pode considerar uma psicografia, talvez, né? Uma psicografia, talvez, do próprio Francisco. Se a gente for pensar a fundo, realmente, às vezes é uma oração que foi dada como perdida e foi reencontrada através dos meios, principalmente nos anos que eram, onde a doutrina espírita já estava ali sedimentada, aonde era. Então vamos começar falando dessa oração tão linda. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Primeira coisa que a gente vê, a gente roga ao Senhor que sejamos instrumentos. E afinal de contas, o que é um instrumento?
O que é um instrumento? Para que serve? Um instrumento a gente compra alguma coisa na cozinha nossa, para deixar na gaveta por durante 10 anos, e daqui a 10 anos usar e enferrujou e jogar no lixo. Não, um instrumento é algo que você vai usar rotineiramente, de forma, né, sempre na busca daquilo. Eu preciso exercer essa tarefa, eu preciso desse instrumento. A gente roga para o Senhor que nós sejamos um instrumento em suas mãos. Um instrumento médico para uma operação. E nós aqui rogamos que sejamos instrumentos da paz divina. E que paz é essa, né, que a gente busca? Que possamos ser instrumentos da vossa paz. Que paz nós andamos buscando pelo mundo? Que às vezes nós estamos buscando a paz do sofá, a paz do domingo, a paz de uma caminha bem quentinha, a paz de um chocolate quente no inverno e de uma água de coco nesse verão, a paz de uma praia. E não é essa a paz que a gente deve buscar, não é esse o objetivo de vida que nós estamos atrás. Então, quando a gente roga, já logo de início, né, no Pai Nosso tem, né, seja feita a tua vontade. E nessa hora a gente fala bem baixinho para ver se Deus não ouve. Seja feita a tua vontade. Porque nós tememos a vontade divina. Porque sabemos nós, como espíritas, que é ação e reação. E o que nós aprontamos nas vidas passadas? Então, quando a gente fala, seja feita a tua vontade, falamos mesmo. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a vontade divina na minha vida. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Nós espíritas, a gente ouve André Trigueiro, né, uma vez ou outra, e ele fala, os espíritas estão no último vagão do trem, e com uma placa enorme escrita, com letras garrafais, fé raciocinada. Como se isso fosse um trunfo. Felizes daqueles que não viram e crerão. Se o Espiritismo tivesse um padroeiro, um santo padroeiro, São Tomé, né? Eu quero ver, sentir, analisar as chagas do Cristo. É verdade. Agora eu creio. E nós batemos no peito por sermos espírita e termos a fé raciocinada. A fé que não se abala com nada. E aqueles que vieram antes de nós e com muito menos construíram uma fé tão mais robusta que a dos espíritas. Então, procurar essa paz dentro de nós mesmos também é um dos objetivos, um dos grandes objetivos do movimento espírita. Diz Neio Lúcio o seguinte: toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Ou seja, a água tem que correr, o instrumento tem que ser usado. Não adianta instrumento parado, ou ele vira uma arma letal em casa. Não adianta água parada, ou ela se transforma em veneno. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde é que estão os ódios na nossa vida? Aonde nós estamos levando ou não levando o amor? Porque às vezes nós só levamos mais lenha com as nossas palavras, às vezes só com o olhar. Está lá, né, o circo pegando fogo, o que a gente faz? Pega um pedacinho de lenha e joga mais. Leva mais ódio onde tem ódio. Estamos sendo incapazes de levar amor onde necessita esse amor. E rogamos na oração, onde houver ódio, que eu leve o amor. Às vezes nós olhamos situações ou reações nossas próprias, no trânsito, onde quer que seja, e nós já emitimos, nós achamos que ódio é algo físico, né? Eu vou bater no outro. Não. Às vezes ódio é um pensamento emitido. E com esse pensamento pode ser um tiro no coração espiritual do outro.
emanado da nossa própria mente, construindo com os nossos próprios pensamentos. Um dardo venenoso que a gente pode emitir em direção ao outro através dos nossos pensamentos. Mas aonde está o veneno quando a gente emite esse veneno? A gente carrega o veneno dentro de si. Se a gente se balancear muito, esse veneno derrama e nós mesmos seremos envenenados. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. O amor. O amor. Há um grande, grande, grande poder na simplicidade. E o amor é exatamente isso. É o verbo incriado. O amor simplesmente é. Nós simplesmente amamos. Amar na sua sublime essência. E levar esse amor e compartilhar esse amor. Porque às vezes nós queremos amar quem... Não, a dona Elina é das minhas, eu vou amar. Um pouquinho mais que a Marili. E aí a gente fica nessas medições de amor, e amor é medido, né, quantificado. Amor é sempre multiplicado. Quanto mais se divide, mais se multiplica. Então, temos que ser capazes. Diz Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, levar amor para essas multidões de pecados na vida, na nossa vida, no nosso interior. Porque às vezes a gente só vê o ódio do lado de fora, e os ódios que nascem e brotam dentro da nossa alma. Mateus 14, capítulo 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então a gente vive atualmente uma sociedade onde a cegueira moral impera, onde estamos sendo incapazes de ver a dor do outro. Nós abrimos um jornal, ligamos uma televisão e tomamos café da manhã, enquanto se fala de chacina, enquanto se fala de roubo, como se aquilo fosse. E aquilo não atinge mais a nós como algo... Tomamos café. O Coliseu mudou de lugar. Está dentro do nosso próprio lar. E nós estamos assistindo aquilo como se fosse um circo, um cinema. Desligo, passou ali, agora eu vou para a minha vida. Como se aquilo não fizesse parte da vida coletiva de todos. Então ser capaz de não ter mais essa indiferença com a dor do outro. Chico sempre quando via algo na televisão, ele anotava, e à noite já estava orando pela pessoa, pelos presos, pela mãe, por quem quer que seja que ele tenha visto na televisão algo, como a gente vê. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde é que estão as ofensas? Por que nos sentimos ofendidos? Pelo que nos sentimos ofendidos? O perdão é uma virtude que Jesus trouxe, né, a virtude do perdão, mas o perdão é uma virtude que um dia não mais será necessária. Por quê? Por que eu perdoo? Porque eu me senti ofendido, horas. Perdoar é nós termos uma cicatriz, olhar para ela e ela não doer mais. Você não esquece aquilo. Você não está desmemoriado. Então você olhou a cicatriz, você vê lá, mas você não sente mais a dor. Então você sabe que perdoou. Então você sabe que está no mesmo recinto com a pessoa e aquela pessoa não traz nenhum sentimento que nos traga ódio, que nos traga rancor, melancolia, depressão, nada disso. A pessoa está lá e nós estamos aqui, simplesmente. Então, o perdão, levar o perdão, estarmos em constantes perdão com a vida. Dona Elina nem me ofendeu, mas eu já perdoei ela antes. Daqui a 10 minutos ela vai pisar no meu pé, mas já está perdoado. É andarmos assim com a vida. A vida é o que é. Nada acontece por um acaso, por um
descuido de Deus. Não. Estamos andando pelo mundo. Vamos levar pisão no pé. Vamos mesmo. Mas Deus roga que levemos esse perdão por todas essas ofensas. Perdão é a capacidade de você olhar uma cicatriz e não sentir mais a dor. Onde houver discórdia, que leve a união. Beleza, né? União. Não é açúcar não, tá, gente? Não é levar açúcar, não. A gente fala hoje em dia de almas gêmeas, né? Eu cheguei até falando com o seu Lair, né? Encontrei sua alma gêmea lá embaixo, sabia que a outra metade estava aqui em cima. Almas gêmeas. Mas Kardec é bem claro, não existem almas, né, construídas e separadas e jogadas e depois vão se reencontrar. Não existe tal coisa. Emmanuel até se retrata no livro Consolador. Mas existe algo que une nós. Uma busca e essencialmente uma verdade divina, uma verdade crística, uma verdade do coração nos une. E o que é essa discórdia? A discórdia é aquilo que separa. Né? Ela é de um lado, eu sou do outro. Ela está lá, eu estou aqui. Lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 1, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Como assim? Eu quero trazer alguém para o movimento espírita para eu ficar discutindo com ele. Eu quero empurrar doutrina goela abaixo do outro. Eu quero empurrar doutrina para dentro do bichinho. Isso é o quê? Já começa a discórdia. Você não pensa como eu. Eu tenho uma falta de fé imensa na minha própria doutrina. Então o que eu preciso? Eu preciso, quanto mais gente acreditar, melhor para a minha fé. Então eu quero empurrar a doutrina em todo mundo. E não é assim. Isso só gera discórdia. Discórdia, cisão. O problema da humanidade é ter. Eu tenho que ter. E quanto mais eu tenho, mais separado de Deus, mais coisas entre eu e Deus eu coloco. Como assim? Um carro, um IPVA. 2 carros, 2 IPVAs. 3 carros, 3 IPVAs. 3 IPVAs, mais salário, mais trabalho no mundo. E aí, quanto mais coisas nós vamos, né, fazer compra, leva tempo. Mais fila nós colocamos entre nós e Deus. Então, esse ter tem que tirar, porque o ter cria uma discórdia entre nosso sentimento espiritual e aquilo que nós verdadeiramente buscamos com Deus. Então, trazer essa união para dentro da nossa própria alma. Estou uno com Deus. Buscar as coisas de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado. Então, busca Deus em primeiro. Busca Deus, a plenitude sua no seu coração. E a união será feita dentro de si. E aí a gente pode andar e peregrinar o mundo, distribuindo união. Sem mais ter que discordar. Eu tenho que ter razão. Eu tenho que ter constantemente razão. Por quê? Isso só gera discórdia. Isso só gera noites mal dormidas. E é interessante também pensar o seguinte: quem conhece alguém, chega alguém num círculo. Está um círculo de amigos, aí chegou uma pessoa. E aí o círculo de amigos parece que faz assim, se separa, vai cada um para um lado. Ih, chegou tal pessoa. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa. Por que eu estou levando discórdia para o grupo e não a união?
Muitas vezes a gente tem que se pensar isso. Por que quando eu chego, cada um vai para um lado? Por que quando eu chego, há essa cisão, não a união? Onde houver dúvida, que eu leve a fé. A gente falou agora, né, de Tomé, São Tomé. Padroeiro dos espíritas. Nós precisamos ver para crer. Precisamos tocar. Onde residem as nossas dúvidas? As dúvidas são atribulações da alma. Diz Kardec lá na Revista Espírita, os doentes não são os que se acham torturados pela angústia da dúvida e da incredulidade. Ou seja, esses são os doentes. São aqueles que se encontram na dúvida e na incredulidade. Por que eu sou incrédulo? Por que eu tenho minhas dúvidas? Por que eu duvido da eternidade? O movimento espírita fala muito de eternidade e vive muito pouco a eternidade. Não sabe vivenciá-la em todos os seus campos e aspectos. Nós achamos que estamos, no momento que estamos na casa espírita, estamos evoluindo espiritualmente. No momento que eu estou em casa lavando louça, não. Às vezes você está evoluindo mais lá do que aqui. Qual é a sua intenção? Qual é a sua busca? Deus não está mais em um lugar e menos em outro. Atributo divino. Deus está igual em toda parte. Agora, quanto nós estamos com Deus em todas as partes? Isso começa a mexer com a nossa fé. Com a nossa fé, não é fervor, não é crença, mas é fé. Do tamanho de um grão de mostarda que move montanhas. Então a gente tem que ter uma certeza, somos eternos. Olha, que boa notícia. Somos eternos, com todas as letras maiúsculas. A sociedade vende uma vida. Ela te vende um pedacinho, às vezes de 30, 40, 80 anos. E é interessante que parece que ela te dá um checklist, né? Agora você tem que ir completando para ter uma vida feliz. Ter um carro, ok. Comprar uma casa, ok. E aí a gente acha que estamos sendo felizes. E não é por aí que a coisa acontece. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Situação perigosa essa. De quem é a verdade? Quem está com a verdade? Quem é o dono da verdade? Onde reside o erro? E aí a gente às vezes ora por isso aqui, achando que nós vamos ser super-heróis de Francisco, como diz lá no filme do Chico, né? Tacando o evangelho na cabeça de todo mundo, né? Batendo com o evangelho na cabeça dos outros. Porque eu tenho que impor a verdade está aqui escrita. Quando a verdade está dentro de cada um, na consciência, dorme lá, está dormindo, a gente que não acorda para ela. Então trazer essa verdade, fazer essa verdade brotar. Onde está o erro? O erro reside sempre em nós. Se nós verificamos um erro no externo, muito provável que esse erro resida dentro da nossa alma. Leve, diz Emmanuel, leve o Evangelho aos corações, mas não se esqueça também de se alimentar do Evangelho. O que significa isso? Ou seja, eu quero levar o Evangelho para ela, mas eu também tenho que me alimentar disso. Às vezes a gente está com muita vontade de, todo mundo tem que acreditar nisso, isso aqui, para depois eu acreditar. E aí, você gostou do Evangelho segundo o Espiritismo? Legal? Ah, e você, gostou? Gostou? Ah, então eu vou ler.
Quais são os erros da nossa alma? Onde estão os erros dentro de nós? Para a gente alimentar com as verdades divinas. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A gente falou, né? Já do ódio e do amor, mas onde houver desespero, que eu leve a esperança. Quem gosta de jornalismo de fim de tarde? Vamos dar nome aos bois? A gente está sendo da Atena da vida dos outros. Põe na tela. E aí a gente chega num círculo, como a gente chega a pessoa e cada um vai para um lado, tem um que chega e põe na tela. Você viu aquilo que aconteceu ontem? Que terror? Tem aqui o vídeo no celular, aí começa. Semear desespero. A sociedade é uma sociedade que vende o quê? Ela vende constantemente medo. Medo de tudo. Medo de ficar doente, medo de ficar com uma dor de cabeça, então você tem que ter sua aspirina na bolsa, medo. Medo do desodorante acabar, é medo. Então, constantemente, tem até aquele comercial antigo, né, que o mordomo com papel higiênico na bandeja, olha o medo de acabar o papel. E ela vai incutindo esse medo na nossa alma, e a gente não percebe. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O que é esperança? A gente acha que esperança é esperar. Eu espero melhor. Espero aquilo que Deus vai me trazer. Estou esperando. A gente que acha que esperança não está aliada à lei do trabalho. Diz Cortella, né? Esperança não de esperar, mas de esperançar. Buscar o seu objetivo. Afastar o desespero. Olhai as aves do céu, os lírios do campo, não semeiam nem ceifam, mas estão aí sendo cuidados por Deus, um dia de cada vez, com tranquilidade, serenidade, afastar as ansiedades da nossa alma. A gente anda muito ansioso. A humanidade hoje vive mau humor crônico. Eu preciso ser agradado em tudo, em todos os lugares que eu vou. A gente acorda assim. Não vou lá não porque não gosto. É mau humor crônico que a gente vivencia. Quando a vida pede para a gente sorrir um pouquinho mais, quando a vida pede um pouquinho mais da nossa alma. Essas ambições desmedidas que enlouquecem a gente. Tem o quê, e a gente tem que toda hora fazer alguma coisa. A gente não consegue ficar um minuto desligado. A gente não consegue relaxar por um tempinho. Não, porque eu tenho que ver o recado, eu tenho que ver. Parece que Jesus vai mandar um WhatsApp para mim. Não, ele não mandou ainda. E a gente está toda hora olhando. Quando é que ele vai me mandar um recado? E a gente não sai dessa vida, desse ciclo de ambição, de querer ter. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. A gente vive também nessa sociedade, é o seguinte, né? Não se mete não. Te chamaram para dar opinião? Não fala isso não. Não faz isso não. Deixa para lá. A gente vive essa sociedade do deixa para lá. O problema não é seu. Não dá seu pitaco. Imagina se os nossos mentores resolvem fazer isso. Não, deixa para lá. Não. Deixa ele lá, ele vai dar os tropeços dele. Com carinho. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Com carinho. Você pode ir lá, coloca a colher sim, mexe, joga uns pensamentos,
Para, olha, pensa e responde. E vai nesse ciclo. Para, olha, pensa, responde. Sempre com os crivos da razão, né? Se é verdadeiro, se realmente vai fazer bem ao próximo. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Mas também não é aquela coisa que Emmanuel diz, né? A conversa triste com os tristes deixa os tristes mais tristes. E a gente vai levando conversa mais triste, a outra pessoa fala, não tive um dia bom, minha irmã, eu também não. Acordei mal, eu também. Aí vai naquela competição translocada de quem viveu pior o dia. Quem vivenciou pior? E aí parece que vai chegar no fim do dia, vai ter um juiz, vencedor é você. E a gente transforma as nossas mazelas e as nossas tristezas em mercadoria. A gente vai vendendo as nossas tristezas pelo mundo. Quando Deus só busca o quê? A sua alegria. Por que somos tristes? Por que estamos tristes? Vamos parar e pensar. Por quê? Por que eu tenho acordado de mau humor? Por que eu tenho acordado arrastado, cansado? É pela falta de ânimo. Em busca. Então, para ver como essa oração é forte. Quando a gente fala, será que a gente só está falando da boca para fora? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vocês já imaginaram uma vela no meio de uma escuridão, fugindo da própria escuridão? A vela vai correr para sempre. Até ela se dá conta que é ela que está emanando a luz. E aí ela para, pensa, reflete. E amplia. Onde estão as trevas de nossas vidas que necessitam de luz? Onde é que reside a nossa treva interior? Esse mau humor crônico que a gente falou, onde é que ele está pedindo para que a gente traga a luz? Onde houver trevas, que eu leve a luz. A treva por si só nunca vai envolver a luz. A escuridão nunca será capaz de apagar uma luz, uma esperança, uma fagulha, que seja. Mas nós, do movimento espírita, queremos luz, é o holofote. Qual é a diferença do holofote para a luz? O holofote aponta para você e você sobressai. O sol está brilhando, não está? Temos que olhar para o sol para ver que ele está iluminando? Não. Ele ilumina a árvore, ele ilumina o rio, ele ilumina o mar, as flores. Ele ilumina nossos irmãos que caminham por aí. É esse o trabalho da luz, é dar luz ao outro, iluminar o outro, mostrar o que o outro tem de divino nele. O holofote não, o holofote ele é exclusivo àquele. Então fazer brilhar a luz é quando você chega no ambiente, você consegue enxergar a virtude de todos. Você consegue vislumbrar o divino em todos. Ninguém fica olhando para o sol o tempo inteiro. O sol está lá, o sol, vamos admirar o sol, e fica olhando para o sol, vai queimar a vista. Vai queimar os olhos. Porque o sol, na sua grande humildade, ele não quer ser visto, ele quer que você olhe para aquilo que ele está apontando. Mas esse é o grande problema do movimento espírita. A gente olha para quem está apontando o caminho. E vai endeusando quem está apontando. E olha lá, Jesus. Só que aí, se eu estou apontando, as pessoas vão adorar quem está apontando. Não é assim. Sair desse holofote. Trazer luz onde existem as trevas. E aí ele dá a sequência, né? Senhor, fazer isso. Ele vai, né? Que eu procure mais. E aí ele começa, ó mestre. Ó mestre. Fazei que eu procure mais.
Ele já troca não mais Senhor, agora é mestre. Agora eu já entendi. Agora que eu já tenho luz, já tenho amor, esperança, agora eu posso chamar o Senhor de mestre, porque eu realmente assimilei a lição. Fazei que eu procure mais. O que nós estamos procurando pela vida? O que buscamos em nossa vida? Procure mais o quê? O que nós estamos procurando de verdade? Se a gente pede a Deus, fazer que eu procure mais, procurar é lei de trabalho. Você tem que buscar, você tem que se movimentar. O que nós estamos buscando? O que nós estamos procurando? Procurando mais fé, mais luz, mais amor? Ou procurando colecionar mais papel, dinheiro, riquezas? Ou procurando ter mais razão? Ou procurando, seja lá o que for. Fazei que eu procure mais. O que nós temos que procurar dentro da nossa alma? O que estamos deixando escondido? E a gente sabe que está escondido. A gente sabe que tem algo escondido dentro de nós. E não procuramos, não buscamos. E aí ele segue. Consolar que ser consolado. Às vezes nós buscamos a dor do outro para consolar. A gente está procurando, a gente disfarça o bem e a caridade. Não, eu estou sendo caridoso. Mas é como se fôssemos vampiros da dor do outro. Eu preciso que o outro sofra para eu me sentir um pouquinho melhor. E para eu estender a mão, para dizer que eu fiz algo. E não é. A gente tem que consolar com a intenção do coração de consolar. Não porque eu precise da dor do outro. Eu preciso que alguém passe fome. Teve uma amiga que veio de fora e que ela frequentou lá na Europa o centro espírita. Ela achou um absurdo não ter sopão. Um absurdo, não tem sopão, não tem campanha do quilo. Foi que bom, né? É porque não precisa. Porque não tem gente que precisa disso. Mas tem gente mendigando ensino moral. E pedindo isso. Compreender que ser compreendidos. Uma coisa que a gente não sabe fazer é entrar no mundo do próximo. A gente não sabe quais são as intenções do outro, a gente não sabe o que o outro vivencia, a gente não tem noção do que está acontecendo na mente do outro. E às vezes a gente fica constrangido de entrar no mundo do próximo. Às vezes a gente visita um asilo, a gente não ficamos sem jeito, como é que eu faço? E não, eu não sei como é que pode. E o outro não está nem aí, a pessoa está sendo visitada, está querendo te abraçar, está querendo te dar amor. Compreender o outro é isso, é você entrar no mundo do outro, é você se vestir do outro. Amar o próximo como a si mesmo, e como nós andamos nos amando. Para poder amar o próximo, para poder compreender o próximo. E ser compreendido não é impor ideias e ideais. Às vezes a gente quer impor, né? Eu tenho que ser compreendido. Eu tenho que ser compreendido a todo custo. Agora ele vai me entender, porque eu vou falar isso, aquilo, outro. Compreenda o outro primeiro. Vamos compreender o próximo. Para aí assim, fazer aquele passo a passo, né? Para, olha, pensa, reflete, bem, e fala. Passa pelos crivos. Amar que ser amado. É simples, a gente falou do amor no início. Verbo incriado. Que eu possa amar mais do que querer ser amado, idolatrado. Jesus, modelo e guia da humanidade. Não culto e adoração.
Jesus não veio ao planeta Terra para que fizessem honrarias em seu nome, não. Ele veio ensinar. Olha, esse é o caminho, gente. Eu quero ser desperto na sua alma, é aí que eu quero ser adorado, dentro de você, com as suas intenções. Pois é dando que se recebe. Isso é interessante, porque às vezes, em muitas situações, nós queremos só, né? Venha a nós o nosso reino. Como? Fiz tanto por aquela pessoa. Ou então a gente começa com aqueles discursos. Só tem roupa aqui em casa, só tem comida aqui em casa porque eu trabalho. E a gente começa a jogar, fazer aquele cordel daquilo que eu faço de melhor. Quando a gente tem que ser servos uns dos outros, estender a mão uns aos outros. A gente quer receber e não pagar. A gente quer a vida boa, a vida na rede novamente. E aí a gente começa nas orações dar ordem a Deus. Deus, preciso disso, daquilo, outro, tal. Tá? Pode parcelar se quiser. A gente manda Deus parcelar nossos pedidos. Ó, preciso que meu filho passe de série, preciso que o mecânico se pegue leve no orçamento, e a gente vai nessas orações materiais, mesquinhas. Pois é dando que se recebe, ser servo. Jesus veio para servir. Quando os discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o maior, Jesus põe até a mão na cabeça. Geração incrédula, quanto tempo eu tenho que ficar com vocês ainda? Eu vim para servir e não ser servido. É perdoando que se é perdoado. Falamos do perdão, da cicatriz. Mas nós rogamos perdão. Eu quero que ele me perdoe, mas eu não perdoo ela. Eu perdoo ela, não perdoo você. E a gente vai nessa coisa de como medidas de amor, medidas de perdão. É perdoando que se é perdoado. Quando eu dou o meu perdão a Eline, ela vai me dar o perdão dela em troca. Perdoar. Perdoar os nossos inimigos. Quando nós perdoamos, quem estamos perdoando primeiro? Se não, a nós próprios. Perdoar-se através do outro, através das nossas atitudes. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E a gente acha que esse é o último trecho da oração, mas tem um trecho esquecido. Quando a gente vai lá nos sites da congregação franciscana, tem mais um versinho além desse. E é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente pode nascer, reencarnar 1000 vezes e nunca viver. Andar como zumbis morais nessa sociedade. Porque quantas pessoas acordam, tomam seu banho, seu café da manhã, assistindo sua televisão, pegam um ônibus, vão para o seu trabalho, tiram a hora do almoço, estou falando uma coisa bem rotineira, né? Tiram a hora do seu lanche, trabalho, pegam um ônibus de novo, voltam para casa, sentam no sofá das suas vidas e começam a assistir suas televisões, suas ilusões, aquilo que eu queria ser e não sou. Abro a minha oração, rogando coisas pelas quais eu não trabalho, e vou dormir. E assim a gente vai. E aí é sexta-feira, ótimo. Vou descansar.
Isso é vida? Vida vivida? É morrendo que se vive para a vida eterna. A vida é uma. Quando se fala só se vive uma vez e a vida é uma, é porque é verdadeiro. Não é uma vida, a gente não está falando que não é. A gente não está falando que a encarnação é uma. A encarnação são várias, mas a vida é uma, única. Despertar para essa vida. Quantos Lázaros estão mortos dentro dos nossos sepulcros, da nossa alma, pedindo que me tire daqui de dentro. Retirar todas essas bandagens desses Lázaros que moram em nós. O que está morto dentro de nós? O que falta nessa vida rotineira? Que a gente vai como zumbis. Ele só está pedindo, desperta tu que dormes. Acorda para a sua vida. Ele não está pedindo para que você não tome café de manhã, não veja televisão, não trabalhe, não pegue ônibus. Não é isso que Deus pede para a gente. Mas é que Jesus pergunta para os 2 discípulos de Emaús, que palavras são essas que trocam enquanto caminham? Ou seja, o que você está fazendo nessa sua rotina? De que forma você está enxergando a sua vida? De que forma você está vendo o seu trabalho? Como você está agindo nesse seu trabalho, nessa sua rotina? Como você tem vivenciado sua noite, sua família? Porque às vezes a gente acha, não, eu tenho que sair dessa rotina. E a gente cai em outra rotina. Porque não é a rotina que faz mal, mas é como a gente vivencia tudo. Então, despertar esses mortos da nossa alma. É morrendo que se vive para a vida eterna. Devemos morrer. É uma bênção. Retirar esse rótulo que colocaram negativo na morte. Morte é o quê? O que é morte? Costumo brincar. Qual é o contrário de alto? Qual é o contrário de alto? Baixo. Cima. Baixo. Gordo. Magro. Grande. Pequeno. Morte. Vida. Será? Será que o oposto da morte é a vida? O oposto da vida é a morte? Porque a morte é transformação. O oposto da morte é o quê? Inércia, paralisação. Se eu não estou morrendo, eu não estou me redescobrindo. Deixa o homem velho morrer dentro da tua alma. Jesus pede isso. Vida não tem opostos. A vida é plena. O amor é verbo incriado. Morte física, sim, existe. O que é isso? Desencarnar. Qual é o oposto de desencarnar? Reencarnar. Mas a morte é uma bênção, porque ela é sinônimo de transformação. Enquanto nós não morrermos, não veremos essa vida eterna. Temos que morrer para viver, às vezes diariamente. Deixar algo velho da nossa alma morrer. E aí o último trechinho da oração de Francisco. E é interessante esse trecho. E é esquecendo de mim que eu me encontro. E é interessante esse trecho ter sido esquecido nas transcrições, porque como um trecho tão belo ia ser esquecido? É esquecendo de mim que eu me encontro. É mais ou menos como aquele que diz que é, não é. Eu sou humilde. Pronto, já não é mais. Eu sou caridoso.
Aquele que diz que é, não é. Aquele que diz que talvez, não, eu acho que sou, pode ser que seja ou não. Mas aquele que nem sabe que é que verdadeiramente é. Esqueci de mim. Já faço bem pelo bem. Trago a luz pela luz. Trago a união pela união. Trago carinho, fraternidade, caridade, pelas próprias virtudes divinas. O grande objetivo dessa oração de Francisco, e que a gente, nas próximas vezes que cantarmos, lermos, orarmos, não é mais falarmos da boca para fora, mas é trazer esse ensino na nossa vivência, no nosso dia a dia. Vivenciar toda essa oração. Esquecer de nós mesmos não é deixar o nosso ser ao relento. Não. Mas é esquecer de todas as camadas egóicas. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como assim? Jesus veio à terra e espelhou com perfeição todas as virtudes de Deus. Tanto é que às vezes nós confundimos, e muitos segmentos religiosos confundem Jesus com Deus. Por quê? Porque é um espelho cristalino e límpido que reflete Deus. Ou seja, o espírito nosso, aquela fagulha divina, está prontinha. Mas o nosso espelho, a carne, está sujo. Então a gente tem que limpar esse espelho, ir limpando, ir descobrindo essas virtudes, ir descobrindo esses potenciais divinos que residem em nós. E assim nós vamos ser capazes de encontrar o belo, de trazer união, de trazer luz, de trazer amor, de trazer concórdia aonde quer que passemos. Que possamos então seguir firmes, seja em qual tarefa tivermos, dentro, fora da casa espírita, no bem, que representa o bem. Porque às vezes a sociedade nos chama, o canto das sereias às vezes é muito forte, e nos chama para desviar do caminho. Quando o caminho é bem simples, e o amor divino, o amor, o verbo incriado, é simples. Ame. Ame sem cobrar. Ame sem esperar ser amado. Ame em plenitude, com toda a tua alma. Sempre. Que assim seja.